crenças em geral, elas se formam de 3 formas, né? De 3 formas. E aqui falando um pouco, já entrando então agora na questão das crenças em relação ao dinheiro, que são, o dinheiro é um tema que permeia as nossas vidas desde que a gente se conhece por gente, né? Então, desde que a gente nasceu, a nossa família tá falando de dinheiro, tá se relacionando com o dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da nossa história, da nossa vida, né? Ocupa um tempo importante, ocupa nossos recursos, nossa energia e tudo mais. Então, é natural que a partir do momento que você já tá aqui no mundo, você tá se relacionando com o dinheiro a partir, principalmente, das interpretações, das perspectivas da sua família, que são as pessoas que você convive com mais proximidade, né? E as crenças, de uma forma geral, elas são formadas, então, a partir de 3 coisas, que é a influência verbal, então o que você escuta as pessoas falando. Que você escutou, né, ao longo da sua infância, toda a sua infância, o que você escutou? Você escutava assim, frases muito comuns, né, o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, porque se tem tanto dinheiro assim, é porque deve estar fazendo alguma coisa errada, ou são desonestos, né? Outra crença muito comum é você tem que dar duro para ganhar dinheiro, né? Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro é sacrificante, né? Outras crenças, você não pode ser uma pessoa rica e ser uma pessoa espiritualizada ao mesmo tempo. Então, se você é espiritualizado, você tem que abrir mão de todo o seu dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro fala mais alto. Quem tem dinheiro tem poder, né? Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres. Enfim. Isso não é pro seu bico, você não nasceu em berço de ouro, nem todo mundo pode ser rico, isso é pra poucos. Pra quem nasceu em berço de ouro, isso não é pra você, não é pro seu bico e tudo mais. Olha só quantos pensamentos a gente ouviu, alguns você pode ter se identificado, ou você ouviu outros aí na sua família, mas percebe que eles têm 2 coisas, né? As pessoas falam isso de forma automática, elas nem pensam muito sobre o que elas estão falando, elas simplesmente soltam essas frases automaticamente, esses ditados populares. E o segundo, elas não questionam se isso é verdade. Todas essas frases que a gente falou aqui, todos esses pensamentos, essas crenças, cara, elas são 100% verdades absolutas. Eu te garanto que se você fizer um exercício de questionamento, e a gente vai ensinar como que faz isso, faz parte do exercício que vocês vão fazer, vocês vão ver que vocês quebram todas elas. Né? Vocês provam com fatos e dados, com exemplos reais, de que não é bem por aí. Isso não é uma verdade inquebrável. Muito pelo contrário, é bem inquebrável essas verdades, né? E aí é um exercício já legal para você começar a refletir, olhar para sua história de vida. A gente falou várias frases aqui, mas para você já começar a refletir, o que você escutava na sua infância a respeito do dinheiro? O que seu pai falava sobre dinheiro? O que sua mãe falava sobre o seu dinheiro? Como é que a sua família encarava o dinheiro, né? Quais eram as frases que surgiam ali nas conversas, né, das pessoas que conviviam com você, essa coisa da influência verbal. E a gente trouxe aqui muitos exemplos que são negativos, né, em relação ao dinheiro. E isso também tem um aspecto cultural, né, do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma relação conflituosa, meio sombria com o dinheiro, né? A gente tem realmente um olhar negativo, né? De culpa, de olhar para o dinheiro como se fosse uma coisa ruim, né? De pessoas ruins. Pessoas ricas são ruins, de corruptos e tudo mais. E é uma coisa, de fato, cultural, né? Tem a cultura pensando na macrocultura do nosso país, a microcultura da nossa casa, da nossa família, mas que é influenciada pela cultura do país onde a gente vive, né? Pela sociedade que a gente faz parte. Se você for, por exemplo, talvez os Estados Unidos, que é um país que tem uma relação diferente com o dinheiro, talvez as frases, as coisas que as pessoas escutem lá sejam um pouco diferentes das que a gente ouve aqui, né? Principalmente, também tem questão da religião envolvida e tudo mais. Tudo isso forma ali um contexto cultural que tem uma influência na forma como a gente enxerga isso, que é muito sutil, é muito inconsciente, mas que direciona a nossa relação com o dinheiro de forma muito direta. Em geral, o que ela está falando é bem interessante em relação ao dinheiro, principalmente no Brasil, país da América Latina, os países de influência católica. Tá? Eu aqui não estou entrando no mérito de religião, mas são dados históricos. São fatos como a coisa evoluiu, como a coisa aconteceu. A gente precisa conhecer para exatamente se libertar de algumas amarras. Mas os países de influência predominantemente católica, né, de influência religiosa católica, como o Brasil, eles sofrem uma influência de uma regra, né, que fez parte
da cultura católica durante é, gerações, Séculos. né, séculos, que é o lucro é um pecado, né? Lucro é pecado. Então, isso gerou uma relação, né, que a gente acredita de eu não posso ter muito dinheiro porque é pecado. As culturas anglo-saxãs, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, elas vêm de uma cultura protestante, que falava o contrário, né? Era uma ideia contrária a essa, que era o trabalho dignifica o homem, o lucro faz parte disso, e tá tudo bem, tá tudo legal. Então, essas nações, hoje, você percebe, né, pelas influências de gerações de pais e filhos, as influências que você vai recebendo geração a geração e vai cristalizando uma forma de pensar, as culturas de influência mais protestante tendem a ter uma relação mais tranquila em relação a acumular ou ter muito dinheiro. E as culturas que estão mais influenciadas pelo catolicismo têm esse sentimento de culpa sobre o dinheiro, sobre ter muito dinheiro, que acabam limitando essa relação. Então é bem interessante você É. observar como a história vai moldando quem você é hoje, sem você ter a menor Eu ideia. lembro daquela frase, né, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos É, céus, né? exatamente. É uma frase que diz bastante sobre a forma como essa influência, né, É. dos dogmas da Igreja Católica influencia a nossa relação com o dinheiro. Que dinheiro é simplesmente uma energia transmutadora, é uma energia potencializadora e é uma energia neutra. Quem dá o sentido para o dinheiro somos nós, né? E a gente pode dar um sentido muito legal, muito produtivo, muito criativo para essa energia transmutadora e potencializadora, seja lá do que É. você quiser transmutar e potencializar. Bom, então a gente falou da primeira influência, né, a primeira forma como a gente cria as nossas crenças, que é a influência verbal. Então, de todas as frases que você foi ouvindo e sendo É, martelado, porque senão é uma vez só, né? Você vai ouvindo, é. ouvindo, 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 e aquilo vai introjetando dentro de você. E vai ser muito legal, a gente vai falando no exercício, você buscar essas frases que você ouvia na sua família. É, Todo mundo tem algumas todo frases, mundo. alguns pensamentos, né? Uhum. Que são repetidos, 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 principalmente pelo pai ou pela mãe, enfim. A segunda forma é pelo exemplo, Sim, né? Que é muito poderoso também, porque não, a muito. pessoa não precisa estar ali falando o que ela pensa a É. respeito do dinheiro, mas você, como criança, e a criança aprende muito pelo exemplo, Nossa, principalmente pelo exemplo, né? principalmente. Vou fazer um paralelo aqui que não tem a ver, mas assim, se você quer que seu filho coma direito, coma bem, se alimente de forma saudável, não adianta você tomar Coca-Cola e comer bolacha, querer dar uma banana e um suco para a É, criança, porque ela tá vendo, né, você sim, fazer algo e ela vai aprender pela imitação. Então, exatamente. As crianças vão comer o que os pais comem. exatamente. Então, fazendo um paralelo aí que não tem a ver com dinheiro, mas nos exemplos de como os nossos pais, as pessoas próximas da nossa vida lidam com o dinheiro, nos ensinam muito sobre É, como a gente tem que lidar com o nosso dinheiro. E todo mundo tem exemplos é. disso, né? Eu tenho um exemplo muito claro da minha infância, do crescimento do meu pai. Eu lembro muito bem, né, vendo os exemplos, eu lembro muito bem de várias noites ali, eu via meu pai ali na mesa da sala, com papéis, com calculadora, fazendo contabilidade, orçamento, controle de gastos, né, uma época antes do computador. Então era tudo ele fazia nos Aquela maquininha. cadernos. Meu pai é engenheiro, então era super organizado, aqueles ele usava caderno quadriculado, a calculadora aquela A de planilha é, dos anos da década de da 80. 80, usava aquela calculadora financeira, né, que, enfim, e eu ficava vendo aquilo, ele passava bastante tempo, e via ele lá, né, preocupado, fazendo as contas, aquela coisa. Eu não sei exatamente o que ele estava fazendo, mas me passou uma série de impressões emocionais vê-lo naquela situação e se dedicando àquilo. E hoje eu, Bruno, adulto, eu tenho uma necessidade, muito por essa influência, e veja, eu quero inconsciente, agora é consciente, de controlar o dinheiro, de ter controle sobre como, o que está entrando, quanto está saindo, o que está acontecendo, né? Eu criei uma crença que, lembrando da fórmula, se eu não tenho controle, então eu vou ficar sem, né? O controle para mim, né, nessa parte financeira, é uma forma de garantir que eu não vou ficar sem o dinheiro. Sendo que essa regra é completamente questionável, né? Dá para perceber, não tem nada a ver você controlar e ter dinheiro,
Mas eu hoje tenho uma relação mais saudável. Já tive uma relação mais limitante em relação a isso, de ficar extremamente noiado ali e tenso e preocupado, controlando centavo a centavo. O controle financeiro é fundamental, ele é importantíssimo, ele é uma das técnicas de gestão financeira mais importantes. A gente tem que saber, né, o que está acontecendo. Está entrando, está saindo, está investindo, para onde está indo o dinheiro, como a gente está usando, né, te dá clareza. Mas transformar isso em uma obsessão, em algo que tira o seu equilíbrio, aí se torna limitante. E no meu caso, era algo que me limitava. Hoje, a partir do momento que eu tornei isso consciente, que eu entendi essa história, que eu voltei para o meu passado, que eu construí essa regra, se eu não tenho controle, então eu vou ficar sem, a partir desse momento eu posso quebrar, questionar e decidir o que fazer com essa crença que está ali, esse aplicativo que eu instalei no meu celular, né? E eu posso desinstalar, eu posso instalar uma versão mais light. O que eu vou fazer com isso? Só que primeiro você tem que ter consciência, né? Da onde veio, por que que é assim, e que você de fato tem essa crença, né? Eu tenho dois, assim, exemplos. Todo mundo ali, né, quando começa a analisar, consegue ver como é Claro. que era que nossos pais desenvolviam essa relação com o dinheiro. E minha mãe sempre foi uma pessoa de poupar muito, né? Acho que por conta da origem dela, que é mais humilde, sempre Uhum. ali, nunca faltou, mas nunca teve, foi sempre muito, muito contado, sempre ali, né? Os meus avós e tudo mais. Minha mãe sempre foi uma pessoa que não importa o quanto que ela ganhasse, ela sempre tinha que tirar um pouquinho para guardar para alguma eventualidade, porque para ela essa segurança de que no futuro ela tinha um pezinho de meia, o dinheiro embaixo do colchão, era uma coisa que para ela era muito, muito importante. O meu pai, ele tinha um comportamento em relação ao dinheiro que eu não gosto, tá? Até hoje, assim, eu acho meio, sei lá, não acho saudável, que é aquela coisa de sempre querer tirar vantagem de alguma negociação, de alguma troca financeira. Então, ele nunca podia pagar pelo que a pessoa ela pedia. Ele sempre tinha que negociar e espremer até conseguir tirar ali o máximo que ele conseguisse para que então ele pudesse ter a sensação de que ele fez um bom E negócio. muito provavelmente ele deve ter perdido negócios por causa desse Ah, com comportamento, né? certeza, Porque com se ele não consegue certeza. espremer o máximo, a pessoa vai embora e ele perde E isso para oportunidades. mim é uma não valorização do trabalho do outro, do serviço que o outro está prestando, do produto que o outro está oferecendo, porque por mais que ele achasse que aquilo valia o quanto que estava sendo cobrado, se ele não fizesse aquilo de espremer a pessoa e tirar a maior vontade, então tá bom, mas me vê isso aqui, mas me vê também lá aquele outro produto, porque senão ele, mesmo que ele não fosse usar É. aquilo, sabe? Apenas para ele ter essa sensação de que ele estava tendo alguma vantagem com aquela negociação. E isso era. Eu não gosto dessa. Eu acho que isso é um pensamento de escassez, sabe? Então, até hoje eu olho e falo: esse comportamento não é legal. Por outro lado, o comportamento da minha mãe foi uma coisa que influenciou a mim. Então, eu também sempre tive essa coisa de poupar um pouquinho, porque a gente não sabe em relação ao futuro. É. Então, são E qual formas foi a de. regra que teu pai criou nesse caso aí? O que te Se eu não, influenciou? no caso dele era se eu não consigo tirar mais do que oferecido, então não foi um bom negócio. Essa É. foi a regra mental que meu pai ele tem, né, a crença em relação ao dinheiro. Eu não acho que eu tenho. É. Mas talvez, aí para refletir, já que a gente às vezes surgem as coisas no meio. Hum, Talvez assim, existe uma curiosidade interessante nesse caso das crenças, de influência familiar principalmente, é que a gente segue normalmente dois caminhos. sim, Ou a gente segue o mesmo padrão dos nossos pais, então como eu segui, meu pai era, né, super do controle, e eu fiquei hiper controle de tudo e gastava muito tempo, muita energia e preocupação, controlando. controlando. Ou você vai para o outro lado, você vai para o oposto, É você vira verdade. a antítese daquele Comportamento. pensamento, daquela crença e, por consequência, toda crença gera um comportamento, né? Uma forma de pensar, você age de uma certa forma. É. E aí, talvez o seu ponto seja você ter ido para o lado contrário do seu Sim, pai. Você não negocia nada com ninguém. nada. E eu Você, me sinto mal de fazer isso. é, E eu acho que quando a pessoa tá. Se a pessoa cobra mais do que eu posso pagar, de fato, eu nem tento, sabe? nem Falar, nem conversa. conversa, tá bom, então ok, você tá É. cobrando tanto, beleza. E a gente sabe que a gente tem uma cultura de
das pessoas gostarem de negociar um pouquinho. Nunca vou dar o preço certo, exato, porque o outro lado vai dar uma chorada, então eu já baixo. Faz exato. parte da nossa cultura brasileira. É. Só que aí você tem a crença de Eu não não negociar. gostava desse comportamento, então aí você acaba, a partir desse exemplo, você acaba criando a sua própria forma de interpretar e vai, por exemplo, o lado É. oposto, né? Então, o ponto aqui, gente, percebe como a gente vai criando essas regras mentais influenciadas aí pela nossa história, por exemplo, de vida, influência verbal, e como isso vai moldando a nossa forma de interpretar a realidade e de tomar decisões. E aí a Uhum. gente começa a se enfiar em problemas sem nem perceber. E a gente fica achando que às vezes é um problema técnico. Ou, não, você está tendo algumas crenças, algumas regras que podem estar te limitando em algumas áreas da sua vida. Sim. E aí tem a terceira forma com que as crenças se formam. A gente falou de influência verbal, a gente falou de exemplos na sua vida que você vê e aquilo acaba criando uma crença em você. E nós temos também os episódios específicos, são aqueles episódios tão intensos, tão fortes, muitas vezes traumáticos, que lembra aquele carimbo que eu falei? Dá uma carimbada forte em você e você Uhum. começa então a ver tudo, a sua vida dali para frente a partir da Daquele. influência daquele evento específico. Que é pontual. E eu tenho um caso que eu lembro, assim, toda vez que a gente conversa sobre essa forma de criar crenças em relação ao dinheiro, eu lembro muito desse exemplo, que era de uma prima do meu pai, que ela morava numa casa simples, e aí, de uma hora para outra, eles compraram um puta apartamento enorme, com vários quartos, sei o que, e a gente foi visitar essa prima do meu pai. E eu lembro, né, eu era criança na época, da gente no carro, voltando lá da visita, e meu pai e minha mãe conversando sobre a compra que eles tinham feito, né, e questionando, falando assim, gente, não é possível, eles moravam naquela casinha, agora eles compraram esse puta apartamento, e então tem coisa errada ali, não, isso não tá me cheirando bem, e eu lembro de escutar aquilo, sabe, e A no carro, com a intensidade, né? Provavelmente que intensidade, eles falavam, o tempo que o eles ficaram falando tempo que eles sobre ficaram aquilo. conversando. Foi um episódio que me marcou de uma forma que eu consigo lembrar. Lembra que a gente estava falando que os episódios que emocionalmente têm uma densidade maior são aqueles que a gente lembra com mais força, né? Mais frequência? Esse é um episódio que eu lembro. Então, de alguma forma, aquilo me marcou muito, né? E isso também... Então, eles estavam ali falando, né? Que se ganhou dinheiro rápido, então é porque fez alguma coisa errada, não? Então, qual é a crença que se forma quando você, por exemplo, vive um episódio como esse? Não dá pra ganhar dinheiro rápido. Ou quem ganha dinheiro rápido tá fazendo alguma coisa errada. Né? Você vê como limitou? E como é que você, pensa só, uma pessoa que acredita piamente, nós falamos de crença, né? Que é uma coisa que você sustenta como verdade absoluta, você não questiona, pra você é aquilo é verdade, e você não. E é inconsciente, tá introjetado em você. Se você acredita que não dá pra ganhar dinheiro rápido, você não vai ganhar dinheiro rápido. Porque aquilo faz. Como é que você vai ser contraditório àquilo que você de fato acredita? A gente não age de forma a contradizer aquilo que a gente realmente acredita. Então, se você tem uma crença que lá no fundo que não tem como ganhar dinheiro rápido, não tem como ganhar dinheiro rápido. Você não vai ganhar dinheiro rápido. Você não vai ganhar dinheiro rápido. Você vai achar formas de se sabotar, de fugir, de tomar decisões inconscientes que te afastam do dinheiro rápido. O dinheiro para você vai ser sofrido, vai ser lento, talvez não sofrido, mas lento. Uma vida inteira. Porque você deu um comando muito claro para você. Exato. E enquanto você não se liberta desse comando, ele te domina. Né? E percebe assim, a gente fala que é um evento forte, intenso, mas percebe que para a mente infantil, para a gente adulto, ouvir essa conversa não tem... É uma conversa uma conversa, simples, sabe, ok, de bar. Mas para a criança que está entendendo o mundo e que é influenciada, não tem o córtex pré-frontal desenvolvido, para ela, por algum motivo, para Lari, não sei porquê, ela também não vai saber, por algum motivo, aquela conversa marcou muito a vida dela. E foi um evento extremamente específico e forte para ela, ao ponto de influenciar a forma como ela encara o jeito de ganhar dinheiro. Né? E olha, eu já desconstruí essa crença, mas assim, o primeiro passo foi de fato tomar consciência disso. E foi tão marcante pra mim que a gente nunca mais visitou a prima do meu pai nesse apartamento, e eu lembro do apartamento. Pra você ter ideia, eu fui uma vez lá,
uma vez, e eu me lembro do lugar, eu me lembro dos cômodos, eu me É. lembro, assim, desse evento, porque me marcou, E né? você aí do outro lado, né? Quais são os eventos que você viveu na sua vida que marcaram e quais são as crenças ligadas a dinheiro que isso trouxe para você? Sim. Do exercício também vocês vão aprender a trabalhar isso daí, tem uma apostila para isso, mas é importante fazer esse mergulho. Sem esse mergulho, não tem como você conhecer, né? Tornar consciente, trazer aqui para sua frente para você poder manipular, brincar, desconstruir, né? Mexer. Esse passo é fundamental.